Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor hoje vai falar sobre saúde bucal e vamos focar bastante na perda óssea. Como é que dá para recuperar e como esse cenário se constrói, então, dentro da nossa boca. Hoje, quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Vicente Contatori. Ele é cirurgião dentista, especialista em implantodontia. Tem outras especialidades do doutor que também vão agregar bastante o nosso bate-papo. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje a gente fala sobre a saúde da boca. Vamos focar bastante num problema que é a perda óssea, afinal, como ela se dá e como é que a gente consegue reverter esse quadro, então. Pessoas que décadas atrás extraíram os dentes da boca, por exemplo, porque a conduta era outra, né? E aí hoje se vem aí sem os dentes, utilizando às vezes próteses móveis com dificuldade de adaptação. A gente vai entender se dá para refazer esse osso dentro da boca, quais são as alternativas hoje, as alternativas mais modernas e como é que os estudos têm se direcionado aí para que esse problema possa muito em breve não ser mais um problema, quem sabe. Aproveita para tirar suas dúvidas. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Vicente Contatori, que é cirurgião dentista, e uma das especialidades do doutor é a implantodontia, mas ele também é periodontista e citogeneticista. E aí a gente vai entender como é que tudo isso agrega o nosso bate-papo aqui. Doutor, obrigada por ter vindo, é um prazer te receber. É um prazer enorme estar com você, Denise, e cumprimento a todos os telespectadores. Perfeito, vamos começar então, vamos. Doutor? Quando a gente fala de perda óssea, para começar a perder, ninguém quer perder nada, né? Só peso, né? A gente perde, mas o osso a gente não quer perder de jeito nenhum, né, doutor? 700 anos de antigo paradigma, não se sabia uma solução efetiva para a perda óssea. O paciente, por exemplo, há 50, 100 anos, chegava ao consultório e perguntava: o que eu tenho? O dentista diz assim: você tem uma perda de massa óssea. E como eu trato isso? Não tem jeito. O que perdeu, perdeu e não tem possibilidade de tratamento. Mas, doutor, afinal, o que é essa perda óssea? Bom, a perda óssea é como um processo degenerativo que mais que eu limpe e tente te ajudar, você sempre vai ter a perda óssea. Você tem um padrão genético para ter a perda óssea. Como não havia uma luz no final do túnel, houve a necessidade de criar um novo paradigma que venha a ser uma nova luz para a solução desses pacientes que apresentam perda óssea. E eu sempre digo, Denise, uma coisa que é conclusiva. Para você analisar a anormalidade de um órgão, você precisa saber como ele funciona na sua normalidade. Então, o osso não é segredo para a medicina há mais de 200 anos. O osso ele tem duas partes distintas. Ele tem a cortical externa, então ele tem duas corticais externas, compactas, uma de cada lado, e as células da medula óssea no meio. Olha só como funciona isso. Você mastiga sobre o seu dente. Quem vai receber o impacto da mastigação? É o osso. No momento em que o osso recebe esse impacto, todos nós, sem exceção, perdemos células na cortical. Acontece que nesse momento em que nós perdemos célula na cortical, as células da medula se multiplicam e repõem as células que você perdeu na cortical. Isto quer dizer o seguinte: o sistema é autônomo, ele se mantém. À medida em que você perde células e repõe células, você não tem perda óssea. Acontece que há 15 anos atrás, quando nós iniciamos o estudo nesse novo paradigma, nós observamos que a medula óssea, as células da medula óssea ficaram inertes. Então, a paciente perdia células na cortical e as células da medula não repunham. Isto é, só tirava a célula, só perdia a célula e não repunha novas células. Conclusão:
perda de massa óssea. Está esclarecido, então, na cabeça de todos vocês, telespectadores, o que é uma perda óssea. Muito bem. Por que essa célula da medula ficou inerte? E aí nós começamos a fazer um intenso trabalho de investigação e concluímos que por baixo da gengiva, quando ela descola dentro da boca, existe uma bolsa. A gengiva descolou e formou uma bolsa ali. Nessa bolsa entra resíduos e algumas bactérias. E qual bactéria? A bactéria acidogênica. Essa bactéria acidogênica, ela se alimenta dos resíduos que estão ali dentro, faz o metabolismo como nós, faz a digestão, absorve o que é importante para elas e elas vão eliminar uma enzima que não é importante. Só que acontece que essa enzima, que essa bactéria acidogênica eliminou, ela atua nas células da medula e faz com que estas células, que tinham 100% de metabolismo, percam 90% e só fica com 10%. A enzima reduz o metabolismo da célula. Nesse momento, essas células vão fazer uma leitura. E qual é a leitura? Bom, eu tinha 100% de energia. Com a enzima da bactéria, perdi 90%, fiquei com 10%. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no módulo de economia de energia, vou gastar menos energia, deixar meu metabolismo mais lento e vou sobreviver apenas com 10%. Só que com 10% eu consigo sobreviver, mas não consigo multiplicar, repor novas células. Essa é a razão pela qual estas células ficaram inertes. Com 10% perderam totalmente a capacidade de reprodução. Muito bem. Qual o tratamento que é feito hoje e de grande magnitude e um tratamento que tem uma solução de 100% para todos os casos? Nós trabalhamos com laser de 1.800 miliwatts. Este laser da American Dental Laser, ele, uma vez que você aplica no tecido ósseo, eu venho na boca do paciente e aplico o laser sobre a gengiva. Não precisa de anestesia, é totalmente indolor e esse laser vai atravessar todas as células da medula. No momento, Denise, que o laser atravessa todas as células da medula, o que vai acontecer? Ele neutraliza a enzima da bactéria e ativa esta célula a produzir 100% de energia. Então, essa célula, ela vai fazer uma nova leitura. Eu sobrevivia com 10%. Ganhei 90, agora eu estou com 100. Eu vou precisar ficar inerte? Não, porque eu tenho energia para fazer mitose, para multiplicar. Então, o que vai acontecer? Ela vai começar a multiplicar e repor novas células na cortical. A reposição de novas células significa regeneração óssea. Mas, doutor, por que o senhor está fazendo a regeneração? Porque nós estamos ativando e multiplicando as células. Mas é um milagre isso? Com que o senhor está fazendo isso? Com laser de 1.800 miliwatts, que é o elemento ativador da mitose, do metabolismo, para que essa célula deixe de ficar inerte e comece a se multiplicar constantemente. Eu tenho um caso que eu gostaria, para o telespectador, ele vai ter uma noção mais interessante de uma paciente. Olha, essa paciente é uma paciente de 27 anos. Uma foto a gente tem para mostrar? Com um grau de perda óssea de aproximadamente quase 95%. Daqui a pouquinho a gente vê a foto. Então, veja, esta explicação que eu dei foi mais ou menos com 1 milhão de vezes no microscópio. Vamos fazer uma explicação aproximadamente com 5 milhões. E aí entra o aspecto da citogenética, da biologia molecular. Doutor? Vamos colocar para aí, você disse para a gente se... É essa daí. Então veja, uma paciente nova, veja o canino superior direita. Porque aconteceu ali o seguinte, ó. A minha mão é o osso. A gengiva recobre e protege o osso. Se este osso reabsorve, essa gengiva, ela vai fazer o quê? Ela vai migrar acompanhando a perda óssea. Por que ela faz isso? Porque é através do osso que vem a nutrição para ela. Então, quando ela migra, ela retrai,
ela está procurando nutrição e dá aquela retração na foto que você está vendo. Então essa paciente diz assim, eu já fui em alguns consultórios e todos, sem exceção, me indicaram a extração do dente. E eu estou apavorada, porque eu mexo com o público, eu sou secretária, mexo com muita gente. Como é que eu posso ficar dessa forma? Primeira coisa, é uma lei fundamental. O paciente que tem perda óssea não é para fazer trauma nesse osso. Se esse osso está com perda... Então. Se você está com perda óssea na velocidade de 1 para 2, 1 para 2, no momento que você vem ali e faz a extração do dente, você faz um trauma e a velocidade de perda óssea vai 1 para 12. Isto é, ela vai perder esse osso de maxila, em 6 meses ela vai perder o restante de dentes que ela tinha. Então, não se faz trauma. Mas, doutor, o que nós vamos fazer? Nós vamos limpar toda essa gengiva descolada por baixo, com ultrassom, descontaminar, tirar todas essas bactérias, esses resíduos, recolar essa gengiva. Aí eu faço isso, ó, recolo a gengiva e por reposição de novas células, eu regenero esse osso e faço com que esse osso volte a ficar como apoio da gengiva. Todas as vezes que eu só recolar a gengiva e não conseguir fazer com que o osso se regenere e se torne apoio da gengiva, ela vai descolar no dia seguinte. O colamento sempre é provisório. Então, um novo paradigma, ele vem com um enfoque completamente diferente. Por quê? Porque eu recolo a gengiva, limpo aquela bolsa e faço a regeneração. Nós fizemos o tratamento com laser. Eu pediria a outra foto, por favor. Olha já o tratamento realizado com 9 sessões na boca da paciente. Uma sessão por semana? Uma sessão por semana. Já modificou. Então, os dentes... Isso só o laser ou ainda o trabalho para reposição das células? O laser é a ativação das células da medula. Tá bom. Então, se ele ativa, eu reponho células. Perfeito. Se eu reponho células, eu faço 9 sessões? em 9 sessões. Então, veja, esses dentes, ela mordia, o dente fazia assim, ó, todos moles. Ela não conseguia comer. Com a reposição óssea e com aquele diagrama estético que você está vendo... São os dentes da moça. Dela mesmo. São os mesmos dentes. Põe o antes de novo, vamos ver. Olha lá. Um afastamento. Por que esse afastamento? Porque o afastamento é o diastema. Os dentes eram juntinhos. Com a perda óssea, ele vai fazendo a migração horizontal. Por isso que você vê o diastema ali. Perfeito, perfeito. Né? Então, essa paciente, ela diz assim, Vicente, você modificou a minha vida, porque agora eu consigo comer corretamente. Aí vem a grande pergunta, que é a seguinte, olha, eu tinha passado por 10 dentistas e todos unanimemente tinham orientado a mim a extrair o dente. E você não fez isso. Porque certamente esses dentistas ainda trabalham com o antigo paradigma. Quer dizer, o dentista analisou a radiografia, tem a perda óssea de 90%, ele vai falar, olha minha filha, extrai isso daí e não tem mais o que fazer. Só que extrair vai traumatizar, traumatizar vai aumentar a perda óssea. Ele perde mais osso, vai ter que colocar uma ponte móvel com muita resina. Porque quanto mais osso você perde, mais é o volume da ponte que você coloca. Uma moça com 24, 25 anos, que mexe com o público, uma ponte que tem que usar fixodente por dentro, porque a peça não para, é o fim do mundo. Quer dizer, então, os dentistas precisam ter aquilo que nós chamamos de indicação do novo paradigma. Quer dizer, eu acredito que eu sou formado há 45 anos, me dedico realmente, diariamente à odontologia com relação a essa parte de perda óssea, a região de área de citogenética. Se eu mantivesse dentro do meu consultório sem pesquisas, eu estaria pensando como quando eu me formei. Quer dizer, então, a reciclagem médica, odontológica, ela é fundamental, porque apresentam-se novos paradigmas, novas situações, que, veja bem, um caso como esse, que para esses dentistas eram perdidos, nós praticamente recuperamos, e olha o sorriso dela como ficou. Ela falou, olha, hoje até batom, doutor Vicente, estou usando, a minha família
ficou impressionada com o resultado. Porque a gente consegue entender que isso é um problema que afeta até a vida social, né? Muito. Então você não vai a uma festa, você evita sair, evita sorrir, né? Como é bom poder sorrir. Agora, deixa eu entender uma coisa. O laser é feito na boca. Na boca. Eu pego 2 lasers, um de cada lado, e ativo a região superior direita e esquerda ao mesmo tempo, inferior. Então, o laser passa através da gengiva e atinge as células ósseas, ativando o metabolismo dessa célula. Essa célula que está inerte, ela começa a multiplicar. Bom, a história é mais complexa. Eu estou tentando realmente ser simples. Lógico. Porque, veja bem, quando o laser passa através da célula, ele ativa uma organela que tem dentro do citoplasma da célula, que chama-se mitocôndria. A mitocôndria, ela produz ATP, adenosina trifosfato. Então, telespectador, a gasolina está para o carro, como o ATP está para a célula. Quer dizer, se a mitocôndria produz 100% de ATP, a célula tem 100% de metabolismo. Acontece que quando a enzima daquela bactéria cai dentro da célula, ela cai dentro da célula, mas ela cai dentro da mitocôndria. Então, a produção da mitocôndria, que era de 100%, cai para 10%. A célula perde 90%. Essa é a razão pela qual a célula perde o seu metabolismo. Então, ela vai ter que fazer uma leitura. Eu vou entrar num módulo de economia de energia, porque eu não vou morrer com 10, eu vou sobreviver com 10. Ela está fazendo a parte dela. Mas o máximo que eu consigo é sobreviver. Eu não consigo fazer mitose, eu não consigo reproduzir novas células. Agora, uma paciente jovem como esse caso que você mostrou aqui, doutor, significa que todos nós estamos perdendo o osso, né? Então, imagina que com o passar do tempo isso é um problema que precisa ser observado, mas significa que ela tem mais facilidade para perder osso? Então, agora você resolveu o problema dela. E agora, o que ela tem que fazer? Então, veja, dentro da célula nós temos um núcleo e dentro do núcleo nós temos o DNA, que é o nosso banco informacional. O DNA é o nosso genoma. Então, quando nós fazemos o sequenciamento do DNA e nós temos por exemplo, eu pego uma molécula de DNA sequenciada de 2.000 genes a 2.500 e vou analisar esses genes, dependendo da sequência de genes, ela é sensível à enzima da bactéria. Tem pacientes que têm a mesma bactéria na boca, mas o seu genoma não tem aquela sequência que dê a sensibilidade àquela enzima. Automaticamente, essa pessoa vai ter a mesma bactéria e não vai desenvolver a perda óssea. Esse estudo é um estudo muito interessante, porque o genoma, que é o banco informacional da célula, nós começamos a fazer um sequenciamento. E eu não gostaria de ser muito técnico, mas eu gostaria que você, telespectador, entendesse um fato. Quando você pega a molécula de DNA, ela tem dupla fita. Ela tem exatamente 2 fitas. E a fita tem uma parte preta, uma vermelha, preta e vermelha. A parte preta é o DNA codificável. E a parte vermelha é o DNA não codificável. Se você pergunta há um ano atrás, 1 ano e meio atrás, antes das nossas pesquisas aqui no Brasil, para um cientista da Europa, Estados Unidos, e diz assim, se esse DNA não codificável está na molécula, o que ele está fazendo ali? Porque o que nos interessa é o DNA codificável. Então, o que esse DNA não decodificável está fazendo? O cientista diz assim, esse DNA não codificável, ele vai dar estabilidade molecular à molécula. Quer dizer, ele vai dar essa estabilidade. Acontece que nós fizemos uma técnica que nós chamamos de splicing. O que é o splicing? Nós tiramos toda a parte preta do DNA, que é a parte decodificável, e eu peguei a parte não codificável, em vermelho. E começamos a estudar. E estudando o DNA não codificável, também chamado de DNA lixo, popularmente, o meio chama-se DNA lixo. Eu consegui identificar nesse DNA 12 RNAs de interferência que geravam mutação no gene na molécula do DNA. Bom, quando eu descobri
que com RNA de interferência, fabricado pelo DNA lixo, promoveu a mutação do gene 2002, esse fato gerou a predisposição da perda óssea. O trabalho, na realidade, ele tinha esse enfoque. Quer dizer, desenvolver e descobrir qual a mutação do gene, por qual RNA de interferência que gerava a perda óssea. Acontece que eu tinha mais 11 RNAs de interferência para trabalhar nesse sequenciamento. E eu comecei então a promover a mutação de outros genes. E começamos a descobrir que por essa RNA de interferência, a mutação de outros genes, gerava Alzheimer, Parkinson, doenças com baixa imunidade. Então, esse trabalho, que era um trabalho unidisciplinar, ele virou multidisciplinar. Ele ficou um trabalho tão interessante que já tem pesquisadores na Europa e nos Estados Unidos usando a minha técnica descoberta aqui no Brasil. Nós tivemos em Estocolmo, no final do ano passado, e apresentamos o trabalho. A Sociedade de Citogeneticistas de Estocolmo, na Universidade de Estocolmo, eles ficaram assim muito impressionados com toda essa descoberta nossa. E eu acabei vindo para o Brasil e em março agora desse ano, eu recebi realmente a surpresa, a notícia que o meu trabalho tinha sido escolhido o melhor trabalho de 2015. Parabéns. Então, veja, no Brasil, eu estava com 2 cientistas japoneses que estiveram aqui. Então, eu sempre estive no Japão, estou no Japão desde 1980, em Osaka. E os japoneses dizem o seguinte: você conhece o nosso laboratório lá. Você aqui com um laboratório que não é como aquele, você está à frente do que você tem disponível. Daquele disponível. Então, na realidade, quando você tem disciplina no que faz, tem um objetivo e mede aquele objetivo e a nível de disciplina começa a trabalhar não só com citogenética, mas com física quântica, com química quântica, e você começa a entender todo o processo, como se realiza essa situação. Há alguns anos atrás eu falei, meu Deus, eu estou chegando numa conclusão, eu estou na beira de um iceberg que é gigantesco, mas é uma solução que começa a ser delineada nesse momento. E eu estou muito feliz com os resultados. Eu gostaria de puxar mais um caso. Vamos ver se tem mais importante. Um caso. A gente vai mostrar aí na tela. Bom, esse caso é um caso au concurso, né? Quer dizer, veja, essa paciente, esses dentes estavam absolutamente todos condenados. A palavra é condenado, condenados, né? Quer dizer, você... O dentista falar isso. Então, a paciente diz assim, olha, eu já fui em vários dentistas, extração... Você é jovem? 35 anos. Jovem. Quer dizer, já fui e extrai. Bom, veja bem. Se você extrair esses dentes, você vai gerar um trauma e a velocidade de perda óssea vai ser muito grande e vai perder tanto osso que vai perder suporte labial. A paciente começa a ficar com a boca murcha. Com 34, 35 anos é complicado. Então falei para ela, vamos fazer o trabalho de periodontia com laser e vamos limpar todas essas bolsas e ativar essas células inertes. Porque tem a região ali meio amarelada, né? Amarelada. O que é aquilo? Essa região é raiz exposta. Porque como ela perdeu o osso subiu, a gengiva subiu acompanhando a perda óssea. Doutor, deixa eu entender. Isso provoca dor na paciente? Não provoca dor. Ela tem tudo isso e não tem dor. Sabe por quê? Porque a gengiva está descolada. Se a gengiva está descolada, ela produz secreção. A secreção é drenada pela gengiva descolada, isto é, ela nunca é comprimida. Entendi. Se ela drena, tem uma área de drenagem, o processo é sempre crônico, ela não tem dor. E essa situação foi acontecendo naturalmente? Foi naturalmente. Então, nós não estamos falando aqui de falta de higiene bucal? Não. A paciente está fazendo tudo certinho. Tudo certinho. E a situação está ficando cada vez mais complicada. Uma outra informação importante que eu não dei a você e aos telespectadores. A paciente, quando ela tem uma perda óssea, ela perde em média, quando não tem diabetes, 1 milímetro de osso por ano. Quando ela tem diabetes,
a velocidade da perda óssea é maior. Ela perde 2,5 milímetros por ano. Então, o diabético precisa ir ainda com mais frequência? Com mais frequência. Tá. Então, veja, você pega um caso desse, que tem 18 milímetros de perda óssea. Se alguém disser assim, nesse último ano, você perdeu 18 milímetros, pode parar. Isso não existe. Isso definitivamente não existe. Então, perde 1 milímetro por ano. Eu coloquei a sonda ali, tem 18 milímetros. Então, há 18 anos você está nesse processo de perda óssea lenta e progressiva. E eu estranho como periodontista, porque nesses 18 anos, eu observo que você não fez absolutamente nada para estancar e parar o problema. Mas sempre me disseram que isso aí não tinha jeito. Então, eu larguei. Quer dizer, é sempre, o velho paradigma entra de uma maneira muito... Sim. Incômoda no processo, né? Então, o novo paradigma, ele cria essa nova situação agora que vocês vão ver. Veja que interessante. Imagem. Nós fizemos a recomposição dos dentes, eliminando a perda óssea. Eu fiz essa foto para mostrar que ela não perdeu o suporte labial. Isso, perfeito. Né? Perfeito. A foto seguinte, olha lá, perfeito. É a mesma paciente. Perfeito. Olha. Quer dizer, e ainda ela tinha um espaço na região inferior, como você observa ali, porque também tinha perda óssea. Eu tratei, vamos em frente. Então o mais grave era na parte em cima. Superior, mas e olha a parte de baixo, corrigi também a parte de baixo. Repondo o osso. Repondo o osso. Nós não estamos falando de um trabalho de sorriso construído. Na realidade, nesse trabalho eu vou construir um pouco resina. Tá, com a resina. Com resinas e trabalhos mais. Mas o que faltava era osso. Sem a regeneração óssea, eu poderia fazer qualquer trabalho de resina aí, que eu não iria ter efetivamente resultado. Que ótimo, muito bem. Doutor. Dos 100% dos casos que nos procuram com perda óssea, nós resolvemos com 80% dos casos com laser de 1.800 miliwatts. Existe 20% dos casos que nós temos que fazer o que eu chamo de um enxerto celular. Hoje nós ouvimos telespectadores falar muito em enxerto ósseo. Eu não estou falando em enxerto ósseo, eu estou falando em enxerto celular. Então veja, o paciente vai fazer a cirurgia, no momento da cirurgia, ou nós tiramos um pouquinho de sangue do braço do paciente, ou eu faço uma punção nas células do abdômen e tiro células adiposas do paciente. Perfeito. Já você continua explicando para a gente, então, que esse processo, doutor, eu quero ter um espaço ininterrupto, então, para que você possa explicar para a gente entender quando é que isso é necessário. Então, quando as situações vão se complementando, né? Quero entender como que é essa primeira avaliação e se é a parte estética, porque hoje a gente fala bastante de estética, né? Mas perda óssea, a gente está falando de uma coisa que atrapalha a função, especialmente, né? Se as pessoas, de repente, vão te buscar, doutor, olha aqui, o dente está meio separado, está aparecendo a raiz, para resolver a parte estética, e aí você dá essa aula para a pessoa, dizendo que o que é mais importante é a questão da perda óssea, e aí vai resolver. Já você conta pra gente. Nós estamos de volta. Hoje a gente fala sobre perda óssea, saúde bucal e perda óssea. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Vicente Contatore. Ele é cirurgião dentista, especialista em implantodontia, também periodontia e em citogenética. Então, hoje aqui está super completo, doutor, tirando todas as nossas dúvidas, explicando todo esse processo. Para o leigo, não é fácil, mas o doutor está traduzindo bem, esmiuçando procurando bastante. Falar bem, de uma forma bem inteligível, e né? Nós estamos entendendo. Agora, doutor, você estava falando, antes de eu ir para o intervalo, sobre as células tronco. Então, eu queria entender todo esse processo de captura dessas células tronco e utilização. Nós pegamos ou célula do sangue, ou então célula adiposa, fazemos uma punção na barriga do paciente. E na realidade nós vamos pegar uma célula somática adulta do corpo do paciente. E aí nós vamos fazer uma reprogramação gênica nesta célula. Isto é, eu vou entrar com 4 DNAs diferentes e vou modificar o DNA dessa célula, e ela vai deixar de ser uma célula somática normal
e vai se transformar numa célula tronco de pluripotência induzida. Quem fez isso pela primeira vez foi em 2007 o Dr. Shinya Yamanaka. Ele ganhou o prêmio Nobel no ano seguinte com essa pesquisa. Como eu estou no Japão desde aproximadamente 1980, eu acompanhei todo esse processo do Shinya e eu executo exatamente o que o Shinya Yamanaka está fazendo no Japão. Isto é, nós pegamos a célula somática adulta, fazemos uma modificação gênica dentro dessa célula e ela fica uma célula tronco de pluripotência. O que é uma célula tronco de pluripotência? Você tem uma lesão na pele, você pega essa célula tronco aqui, ela é indiferenciada, ela vai se transformar na célula do tecido que é necessário. Então, na realidade, quando eu pego essa célula tronco de pluripotência induzida e coloco dentro do osso, que é um enxerto celular, já não é mais um enxerto ósseo, ela vai começar a liberar fatores de crescimento de uma tal forma e vai acelerar esse crescimento, essa osteogênese óssea, onde nós vamos ter, em primeiro lugar, formação de matriz orgânica óssea nos 14 primeiros dias. E nos 15 últimos dias, a mineralização e a cristalização desse suporte ósseo. Então, como nós fazemos esse uso? Fazemos o tratamento com laser. O laser conseguimos apenas 80% resolver o problema. Ficou ainda uma área de osso a ser formada. Esse osso restante, eu vou fazer as células tronco de pluripotência induzida. Perfeito. Agora, a gente tem uma imagem da célula no microscópio, não é essa que a gente está vendo agora, outro vídeo, da célula no microscópio. É disso que você estava falando, desse trabalho todo nas células tronco? Exatamente. É uma célula em que a parte dela, você coloca essa célula no suporte ósseo e ela começa a fazer o seu processo de divisão nuclear. Começa a ver a metáfase onde os centríolos puxam os cromossomas um para cada lado e essa célula vai começar a dividir. No momento em que ela repõe novas células, imagine que eu fiz um enxerto celular com 4.000, olha lá. Nós estamos aí no citoplasma celular, a mitocôndria em verde, que é a usina da célula, em azul o complexo de Golgi, né? Em roxo, uma outra área do complexo de Golgi no citoplasma e agora nós temos um núcleo na nossa frente. Entrando no núcleo, nós vamos ser o cromossoma. O que é o cromossomo? Ele é o DNA impactado. Ele é o DNA impactado. Então, o que vai acontecer? Vai haver, então, a divisão da célula, e esses dois centríolos em amarelo vai para cada área do vidro, os cromossomos se vão perfilar em duas fileiras, e aí os centríolos puxam cromossomas para cada lado, uma fileira para cada lado, e vai haver aí a multiplicação do núcleo da célula. Olha lá, o núcleo está se multiplicando. Ocorre que essa parte final do vídeo é a parte mais importante. O telespectador vai ver agora milhões de células que foram colocadas e elas dividem e repõem novas células. Olha lá, ela se divide e repõe novas células. Se repõe novas células, nós vamos fazer o quê? Uma regeneração óssea com reposição de novas células, usando o quê? Células tronco de pluripotência induzida. Perfeito. É exatamente isso. Perfeito. Agora, essa é uma tecnologia, isso demora, doutor? Então, para você trabalhar, alguém que precisa, em que ambiente você consegue, depende de onde você vai tirar, se é do sangue ou se é do tecido adiposo, é em ambiente hospitalar, internação, como que é? Nós fazemos essa remoção dentro do próprio consultório. Legal. E eu preciso ter um biomédico, porque eu, como dentista, não posso tirar sangue dentro do consultório. Perfeito. Então, dentro da equipe tem um biomédico que vai, tira o sangue, e aí nós começamos a fazer todo esse trabalho corretamente, divisão da parte pobre, da parte rica do sangue. Então, a parte rica do sangue... Onde é que você consegue fazer esse trabalho? Isso que a gente viu. Aí, onde é que faz isso? Em laboratório de citogenética. Perfeito. Nós levamos o material para o laboratório. Antigamente, nós não tínhamos o equipamento para fazer essa manipulação. Então, nós pedíamos para o paciente ir no laboratório Fleury, captava as células e no dia da cirurgia nós recebíamos aquelas geladeirinhas com o material. Com o material.
Acontece que no meio da cirurgia acabava as células e nós tínhamos que interromper a nossa cirurgia. A questão aproximadamente de 8 anos, aproximadamente atrás, nós compramos um equipamento para manipulação com células-tronco da Suécia. Então, eu tiro o sangue na hora, já fazemos a ativação das células, acabou as células, tira um pouquinho mais, nós fazemos a reposição celular ali o quanto precisar. Então, a dinâmica nossa ficou mais fácil. Ficou simplesmente mais... Agora, é por isso que, doutor, não é todo dentista que até sugere e oferece esse tipo de trabalho e tecnologia, né? Porque é toda uma questão envolvida que, na verdade, a dedicação aí da sua vida, do seu trabalho é nisso, né? Na realidade, o que acontece é o seguinte, nós pegamos áreas da citologia, da citogenética, da biologia molecular e trouxemos para a odontologia. Essa odontologia, para resolver esse mesmo problema, eles limpavam a gengiva por baixo, recolavam essa gengiva e rezava para essa gengiva não descolar. Mas ela descolava e o problema voltava. Essa é a razão pela qual o dentista falava, isso não tem solução. Agora, com esses incrementos da biologia molecular da citogenética, a gente começou já a fazer um trabalho de ciência, tecnologia e inovação com muita propriedade. E nós temos uma infinidade de cursos. O telespectador que quiser entrar em mais alguns vídeos, pode acessar no YouTube a conta José Vicente Contatore e você vai encontrar pelo menos 400 vídeos sobre o tema que nós estamos falando nesse programa. E é interessante, né, doutor, poder ilustrar também isso, porque para você é o seu dia a dia, mas para quem não conhece, né, para o leigo, parece uma coisa muito na imaginação. É legal assistir esse vídeo da célula-tronco, né? E o paciente, quando vai ao consultório, a minha primeira consulta, 2h30, 3 horas. Porque eu digo para ele assim, é importante e fundamental isso aqui para você. Porque para aqui o desconhecimento do que você tem. Perfeito. Você vai sair daqui com todos os elementos. Isto é, você sabendo do problema e como se resolve o problema, vai ser um colaborador mais efetivo comigo, né? Agora, eu quero saber como é que o paciente, além, lógico, de já ir indicado de colegas dentistas, né? Muita gente pode chegar ao teu consultório, eu perguntei da parte estética, né? Falando, doutora, aqui, olha, a raiz do dente está aparecendo. Por uma questão estética, eu vim aqui te procurar. Queria que você resolvesse aí esse problema. O problema estético existe porque você tem uma perda óssea grande. Perfeito. Então, a condição sine qua non para você resolver o problema estético, nós temos que resolver a parte óssea. Perfeito. Então, nós temos que trabalhar com essas duas áreas para resolver de uma maneira mais efetiva isso. E eu tenho tido muita felicidade com todo esse processo, porque os pacientes que vão para o consultório, a gente vê, por exemplo, um ano e meio após, o paciente diz assim, doutor Vicente, eu entrei, o senhor me explicou e eu tive ideia do que era. E aquilo que o senhor prometeu, 1 ano se passou e eu estou saindo exatamente como o senhor disse. E o paciente já não é mais um paciente, ele é um amigo nosso. Ele se transforma num amigo nosso, né? Então, nós somos formadores de amigos, né? E aí você vai precisar ter realmente esses amigos, eles vão precisar ter você por perto, né, doutor, para fazer essa manutenção. De tempos em tempos, precisa fazer o laser de novo? Seria ideal? Então, é assim, o paciente fez o tratamento, passou 6 meses, 8 meses, faz uma radiografia panorâmica. Essa radiografia hoje não é uma radiografia cara, 50, 60 reais. Analisa a radiografia. Não tem nenhuma recidiva naquela perda óssea. Então vai fazer o quê? Uma manutenção, uma profilaxia geral, com polimentos de superfície, limpeza e tudo mais. Vamos supor que na região do 36 e 37, que é a região inferior esquerda, tem uma recidiva. Naquela região, voltamos a limpar, recolar aquela gengiva e fazemos a aplicação do laser ativando as células da medula. Com essa ativação, promove a regeneração novamente, está feito a manutenção. Então, o dentista, ele deve orientar o seu paciente que, no máximo, mas no máximo, a cada 8 meses, ele precisa retornar para um backup, uma revisão desse processo importante, né?
As fotos que a gente viu, os casos que a gente acompanhou, são pessoas que têm os dentes, porém eles estão numa situação já bastante degradado aí, né? Então você tem uma situação esteticamente feia, mas os dentes estão ali, são os dentes da pessoa. Quero entender se isso que você explicou aqui pra gente, ensinou pra nós, dá pra fazer quando a pessoa já não tem os dentes. Então, ela já passou por especialistas, às vezes décadas atrás, que retiraram esses dentes, né? Extraíram os dentes e se fazia isso com a boca toda, né? Exatamente. E hoje elas caminham com próteses móveis mal ajustadas e dificuldades para se alimentar, inclusive da função. A gente tem uma ligação, é isso? O Joara, do Rio Grande do Sul, vai falar conosco agora. Ela tem uma pergunta, a telespectadora é sempre prioridade. Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, fica à vontade para fazer sua pergunta. Tá, eu queria perguntar para o doutor, porque às vezes eu vou no dentista e ele faz aquelas abrasões, que é a gengiva levanta, pois um pouquinho assim, sabe? Mas é pouquinho que levanta. E queria saber se está certo ou tinha que fazer essa reconstrução óssea. Ô Joara, obrigada pela sua participação na fala de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Doutor, ela quer saber então... Essa pergunta é muito oportuna. Porque, veja, você chega ao consultório com a perda de massa óssea. O dentista, ele olha ali e ele diz assim: olha, Denise, você está com perda óssea, eu vou dar uma limpada aí para melhorar. Você está atenta? Você diz assim: mas doutor, eu estou bem atento com o senhor me falando. O senhor vai limpar para melhorar ou para resolver? Ele diz assim: não, resolver isso não tem solução. Eu vou limpar para melhorar. Por que ele diz que vai limpar para melhorar? Porque no momento em que ele vai raspar esse osso, e ele raspa por quê? Porque ele quer remover resíduos e bactérias que estão lá dentro. No momento em que ele raspa, ele traz pedacinhos de osso para fora. Se eu estou ao lado do dentista nesse momento, eu falo assim: colega, por favor, para um pouquinho. A paciente tem perda óssea, não tem? Tem. Você está raspando e ela está perdendo mais osso, porque você está trazendo o osso para fora. Se ela souber que essa curetagem que você está fazendo, ela está perdendo mais osso, objetivamente, ela vai mandar você parar imediatamente de fazer o processo. E o dentista certamente vai olhar para mim já irritado e vai dizer o seguinte: Vicente, eu já estou perdendo minha paciência, ele vai dizer. Porque o que você está propondo para mim é o seguinte: que eu raspe a parede e a tinta não saia. O que você está falando para mim é o seguinte: que eu tenho que raspar lá o osso e o osso não saia. Então, eu tenho que raspar. Se o osso sai, é um outro problema. Aí eu digo para ele: não é um outro problema, porque ela te procurou por causa da perda óssea. Não é outro problema. Perfeito. Então, eu vou me preparar para dar um recadinho. Doutor, 30 segundinhos só para você concluir esse pensamento. Então, a gente tem que ficar esperto, ligado e saber o que o dentista está fazendo. E olha que eu já ouvi histórias, aqui a gente está falando de perda óssea, né? Mas eu já ouvi histórias de dentistas que, de repente, desgastaram o dente. Ah, vou dar uma desgastada aqui e ali. A pessoa não gostou, né? Porque, afinal, ela acho que ela não estava sabendo o que ia fazer, né? Vai desgastar como? Mas vai mudar? Né? Aí a pessoa não gostou. Conclui rapidinho, doutor. 30 segundinhos, depois a gente continua a falar sobre isso, que tem muita coisa, né, doutor? Então, veja, nós limpamos a gengiva por baixo. Só que eu limpo com ultrassom, e o ultrassom eu faço uma limpeza atraumática e o paciente não perde osso. Perfeito. E a primeira limpeza é traumática e o paciente perde osso. Então, já começa entre o antigo e o novo paradigma essas diferenças básicas dentro desse processo. E aí, após o ultrassom, começamos o tratamento com laser terapia. Perfeito. Estou curiosa, doutor. Quero saber se dá para fazer tudo isso com a pessoa que já perdeu o osso. Ela não tem mais os dentes e houve a perda óssea. Não fez implante, ela colocou a prótese móvel, achou que aquela era a solução.
que está desajustada já hoje, atrapalhando a vida da pessoa. Já já o doutor responde. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor. Hoje fala sobre saúde bucal e perda óssea. Quem tira as nossas dúvidas é o doutor Vicente Contatore. Ele é cirurgião dentista, especialista em implantodontia, também em periodontia e em citogenética. Está explicando tudo aqui pra gente sobre o tema. Doutor, deixei pergunta se é possível utilizar essas ferramentas e essa tecnologia que a gente vem falando aqui durante todo o programa para pessoas que já perderam osso e já perderam os dentes. Estão usando aí 10, 20, 30 anos uma prótese móvel, a famosa dentadura. Nós atendemos muito pacientes com esse problema em nossa clínica. Por quê? Porque o paciente normalmente usa uma dentadura. A dentadura é uma peça flutuante, não dá apoio ósseo. Então, esse osso era um osso tipo 1, compacto. À medida em que não dá função e existe uma atrofia óssea, vai perdendo células e não repõe. O osso vai ficando, o quê? Esponjoso, osso tipo 4. O osso tipo 1 é o compacto. O osso tipo 4 é o osso esponjoso. Qual a característica do osso esponjoso? De 100%, ele tem 40% de circulação de sangue. Ele é um osso mal nutrido. Aí vai o dentista e coloca um implante num osso com 40% de nutrição. Não vai haver o quê? Formação de osso na interface do implante. Não vai osso integrar. Não, mas eu tive rejeição ao implante e perdi o implante. Não. O implante é de titânio, é um biomaterial compatível e não tem rejeição. O que houve aí é que você deveria fazer um tratamento preliminar recuperando esse osso para depois fazer a cirurgia. É óbvio. Então, normalmente, quando nós aplicamos o laser e fazemos a reposição de novas células, traduzindo em miúdos, isso quer dizer o seguinte: revascularizar em 100% um osso que tinha uma vascularização de 10%. Na realidade, o que nós estamos sendo, na verdade, é um bom semeador. Nós sabemos analisar o terreno está lá com falta de minerais e eu quero aplicar minha semente, que se chama implante. Só que eu vejo que essa semente não vai vingar, não pelas suas condições técnicas, que são ótimas, mas porque o terreno tem pouca circulação de sangue. Então, eu vou fazer uma revascularização nesse terreno e depois eu vou aplicar o implante. Conclusão: feito esta técnica, você não perde mais implante. Então, fez os implantes, aguarda aproximadamente 4 meses a osseointegração desses implantes e 4 meses passados, aí você abre os implantes, transfere com moldagem e faz uma peça parafusada fixa na região superior. Antes ele usava uma dentadura que tirava, ela se mexia. Agora você faz uma fixa parafusada sobre os implantes colocados. Conclusão: o paciente tem a terceira dentição, porque ele teve a decídua, a de leite que caiu. A permanente ele perdeu e agora com os implantes ele tem a terceira dentição. E quantos implantes você precisa para toda a arcada? Olha, de 6 a 8 implantes. Existem casos que o paciente diz assim: nós temos, doutor Vicente, 14 implantes, 7 dentes para cada lado. Eu gostaria de ter um implante para cada dente. E existem casos que o paciente tem todo esse osso para fazer um implante por dente. Lógico, quanto mais implantes tiver, eu entendo que é melhor. Não? Tanto faz? Tanto faz. Ah, tá. Por quê? Não precisa ser um para cada dente. Não precisa ser um para cada dente. Porque se eu tiver estrategicamente 8 implantes, eu faço uma fixa parafusada em 8 implantes, ela se mantém bem. Agora, se eu fizer 14 implantes e um dente para cada implante, ela não vai ter uma fixa, ela vai ter dente a dente e ela vai passar o fio dental corretamente. Perfeito. Mudou a estratégica de limpeza. Perfeito. Tem alguma diferença sobre naturalidade? Porque hoje o que as pessoas buscam é, lógico, você perdeu a sua dentição, mas você quer ficar com um sorriso. Uma ótima pergunta. Nós vamos fazer a prova sobre o implante, Denise. Nós fazemos uma peça que nós chamamos de peça temporária. Essa peça temporária, ela é feita com um material que é um material americano, chama-se Ivocron, da Ivocler. E esse material, ele tem uma característica interessante. Você mastiga sobre ele,
ele joga lá para cima, no osso e no implante, 50% da força que jogaria. Então é lógico que eu fiz a regeneração no osso, eu vou tratar com muito carinho esse osso. Eu não vou já dar força de 100%, eu vou dar uma força de 50%. Acontece que essa peça, esse material, olha, na cor A1 clarinho, coloco o dente, o paciente fala, nossa, fica muito bonito, fica lindo. Então eu digo para o paciente assim, analisa bem, vai para casa durante essa semana, come, mostra para a filha, para o esposo, para os amigos e tudo aquilo que você não gostou, você anota e fala para mim. Porque como é uma peça temporária, se ela pedir para mim colocar os dentes mais para cima, eu vou colocar, mais para baixo eu vou colocar, para os lados. O que você me pedir, eu vou fazer. Conclusão, eu faço as alterações e chega um determinado momento que ela diz assim, é isso daqui que eu quero. Eu não tiro e não coloco mais do que isso. É exatamente isso. Conclusão, eu estou com uma maquete da definitiva pronto. Eu não resolvo o problema na definitiva. Porque na definitiva eu coloco e ele fala, não, mas eu não gostei disso. Não, mas eu deixei você meia hora com o espelho e você decidir em meia hora um negócio desse, difícil, né? Não dá. Você tem que ficar com essa temporária aí 1, 2 meses. Por quê? Porque você está vivendo, você está sentindo aquilo e você está trazendo os problemas. Então, quando eu tenho a maquete pronta e o paciente diz assim, é isso aqui, ó, bati o martelo. Tá, e aí essas alterações, é uma terceira pessoa que vai fazer, alguém que trabalhe só com prótese. Com prótese. A nossa equipe é multidisciplinar. Tá. Nós temos protesistas específicos que trabalham com esse tipo de material. Eu acompanho tudo, efetivamente. Você não vai para um lugar tão longe que você não vai conseguir acompanhar. Não. Porque, afinal, você que estava lá na hora que o paciente explicou exatamente como ele quer. E eu que expliquei e eu que dei a orientação do caso. Então, eu preciso estar lá acompanhando. Muito bem. O paciente diz assim, eu voltei para minha cidade e o dentista lá que eu estava tratando ficou sabendo que eu vim para São Paulo e me viu e falou assim, olha, dá uma chegada no consultório que eu quero vê-la e tal. E a paciente foi no consultório, abre a boca, o dentista olha aquilo, o dentista diz assim, puxa, mas como ficou bonito isso, que cor, que naturalidade, né? Aí a paciente diz assim, mas o doutor Vicente falou que isso daqui é temporário. Não, não é possível. Não é, isso aqui é um trabalho definitivo. Não, é temporário, definitivo, quando não, ligam para mim. Vicente, ó, tô com esse problema. Isso aqui é um trabalho definitivo. Eu falo, colega, é um trabalho temporário. Como? Aí ele diz assim, se esse trabalho é um temporário para você e para mim é um definitivo, como é o seu definitivo? O meu definitivo, eu dou carga não de 50%, eu dou carga de 100%, porque eu faço uma ação de força progressiva. Eu coloquei o implante, jogo carga de 0,50, ele fica uns 4, 6 meses com a temporária e depois eu faço a definitiva. E isso não prejudica em nada? Nada, com zircônia e cerâmica suíça, porque essa cerâmica já não é mais semi-rígida como a temporária, ela é rígida. Só que eu já programei a memória celular desse osso e ele está apto, pronto para receber aquela carga. Agora, como é que se o temporário fica tão bom e tão bonito, como é que você faz para esse paciente não sumir do mapa e resolver o problema? Bom, eu sou uma pessoa muito justa. E o paciente diz assim, bom, tá ótimo e tal. Então, veja bem, quando eu faço definitiva, né, eu detesto engessar o paciente. Eu detesto deixar o paciente na seguinte situação. Não, agora você tem que fazer a definitiva. Eu digo assim, olha, você percebeu, pelo andar da carruagem, que esse trabalho aqui é o definitivo de muitos, mas é o meu temporário. Então eu dou liberdade, num determinado momento mais à frente, que você volte a fazer a definitiva. Quanto tempo eu posso esperar? 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Você pode se programar. E aí você vem, mas você tem que saber que você vai precisar fazer a definitiva. Até porque uma hora ele vai realmente sentir a necessidade. Eu atendi um paciente, Vitor, de Portugal, e fizemos 2 peças fixas parafusadas, uma superior e inferior. E eu falei para ele, Vitor, você precisa voltar daqui 2 anos. Passaram 5 anos, agora ele ligou
e disse assim: doutor Vicente, eu tive dificuldades, não pude ir para o Brasil, porque eu trabalho com fábrica de pães. Ele tem padarias em Lisboa, em cidades de Portugal, e com essa crise que houve na Europa e tal, ele não conseguiu vir. Mas ele falou: eu estive num consultório de um primo que soube que eu tinha vindo para o Brasil e que quis ver o trabalho. Ele adorou o trabalho, mas quando eu disse a ele que o trabalho era temporário, ele falou: você está equivocado. Esse trabalho é um trabalho definitivo. Então veja, é lógico, evidente, que um trabalho temporário não vai custar o custo de um trabalho definitivo. Então, eu penso assim, se eu faço um definitivo sem fazer o temporário, eu estou pensando só em mim economicamente. Mas eu estou numa posição que com a ciência que eu desenvolvi, eu só falta desenvolver tudo isso que eu fiz e agora chegar lá e só pensar em mim. Não é assim. De jeito nenhum. A vida não é assim, é uma troca de informações. Quem está passando por essa situação quer apagar esse incêndio. Quer apagar esse incêndio. E aí o temporário apaga o incêndio. Apaga o incêndio. E aí ela fica o tempo que for necessário. Quando assim ela achar melhor, depois de 1 ano, 2 anos, ela vem e faz a peça definitiva, corretamente. Sim. Você também faz essa questão de temporário e depois definitivo para quando é só um dente? Então a pessoa perdeu um dente e quer repor, né? Então quer fazer um implante. Também acontece isso ou é diferente? Porque não, aí... também acontece isso. Também acontece isso. Por quê? Porque, por incrível que pareça, se você fizer uma fixa sobre 8 implantes, é uma fixa de 14 elementos sobre 8 implantes, na minha opinião, é muito mais fácil você fazer uma fixa de 14 elementos sobre 8 implantes, sobre que um elemento em vizinhos que está lá tudo. Porque você tem que acompanhar curvatura, você tem que... Então, na realidade, no temporário, a hora que você acaba de colocar, 1 semana depois ele vem e diz assim: o senhor percebeu que a linha de colo dos meus dentes estão no nível e o implante ficou um pouquinho acima? Não gostei, doutor. Perfeito. Então, nós fazemos a correção de colo, aumentamos o volume gengival, aumentamos o volume ósseo e, veja, ele fica com esse elemento unitário sobre implante temporário, 1 ano, 1 ano e meio. Resolveu, está certo como você quer ou tem alguma coisa que você não gostou? Porque o paciente hoje, eu sempre digo assim, não tem mais bobo no mundo. Com o advento do YouTube, do Google, acabou o bobo no mundo. Todo mundo informado, lógico. Você fala alguma coisa que não está batendo, ele chega lá, vai procurar e vai se integrar na situação. Isso é bom. É bom, é bom. Agora, doutor, eu queria... Lógico que ao perder um dente é preciso buscar uma solução, né? Mas eu estou pensando aqui em um dente faltando, 2, 3 no máximo na boca inteira, e eu sempre recebo perguntas nesse sentido. E aí, naquele momento, não dá para fazer nada. Então, financeiramente, não dá para fazer um implante naquele momento. A vida está corrida, não dá para fazer, não dá às vezes pelo tempo e às vezes, na maioria das vezes, pelo dinheiro. O que dá para fazer para não perder osso nesse dente que já foi embora? Tem alternativa hoje? Você vai fazer uma maquete temporária, só que não sobre implantes. É uma peça adesiva, por exemplo, você tem o último dente, o canino superior direito. Falta o primeiro pré, o segundo pré e tem o primeiro molar. Está faltando os 2 prés, que é uma falha grande. Então você faz uma peça adesiva em que os dentinhos são colados. Não vou desgastar os dentes anterior e posterior espaço. Simplesmente é uma técnica adesiva. Você cola e fica perfeito. E enquanto esses dentes ficam ali, vai fazendo laser, vai repondo as células inertes e vai fazendo a regeneração. O laser é fundamental. É fundamental. Mesmo não está no momento propício economicamente, financeiramente para já resolver o problema, mas até preventivamente faz o laser para não perder o osso. Agora, quer ver? Uma outra coisa que a gente deve comentar a nível de ciência, tecnologia e inovação. Os lasers que nós fabricamos aqui no Brasil são lasers de 75, 125, 170 miliwatts. Você falou um número muito Nós maior. trabalhamos em laser de 1.800 miliwatts.
Então, este laser atravessa a cortical direita, a medula, as células da medula e as células da cortical esquerda. Um laser fraco, você vai ativar as células da cortical, você não vai ativar as células da medula. Então, a nível de ciência e tecnologia, isso é muito importante. Eu estive dando um curso na América Dental Laser em São Francisco, há uns 10 anos, e eles me perguntaram se eu estava interessado nos módulos de laser que eles apresentavam, e eu estava usando o laser deles para dar o curso. Eu falei que estava interessado e pedi uma avaliação de 8 módulos diferentes de laser. E naquela oportunidade, eles me pediram $950 mil os 8 módulos de laser. Quer dizer, efetivamente que era inviável. Eu sei que eu cheguei aqui no Brasil, a minha gerente administrativa, a dona Janete, falou, olha, você tem um curso que vai dar agora, daqui a um mês, para dentistas que vêm da Universidade de Milão, você não se esqueceu. Falei, não, tá tudo certinho. Mas me veio na mente uma coisa, eu bati um e-mail para o Mike, que é o diretor da América Dental Laser, dizendo que nós teríamos um curso da data X a data Y, se ele pudesse mandar o laser, os 8 módulos, que além de enriquecer o meu curso, eu faria uma divulgação do laser para eles. E ele mandou. E uma observação embaixo. Tão logo termine o curso, nos remeta o laser novamente. Vieram naquela oportunidade 27 dentistas fazer o curso conosco. Após 6 meses, eu recebo um telefonema desse diretor da América Dental Laser e ele diz assim, Vicente, dos 27 dentistas, 25 compraram os equipamentos. Então, eu estou lhe fazendo o seguinte, eu estou mandando 8 equipamentos, o conjunto completo, sem lhe cobrar. Quer dizer, muitas coisas no Instituto nós conseguimos dessa forma, mesmo porque financeiramente fica muito salgado essa aplicação, 8 módulos de laser. Mas o laser, ele deu uma efetividade espantosa. Se eu tivesse pena, eu poderia trazer um módulo de laser aqui hoje vai ter oportunidade de e aplicar o módulo no dedo. E você vai ver como ele ultrapassa todo. É interessante. Então, você volta, vamos. E aí a gente combina para vamos, trazer, pra gente ver. Realmente é muito interessante. Eu adoro quando o especialista traz o material. Você trouxe fotos, vídeos, né? Fotos de caso também enriquece bastante. A gente está quase caminhando para o final do programa. O que eu queria entender? O dentista hoje, para ele se especializar e para buscar essa tecnologia de laser que você falou tanto aqui para a gente hoje, precisa estar fora do Brasil? De onde vem a fonte para esse curso? O doutor é brasileiro e ele foi dar esse curso fora, mas a estrutura de cursos está mais fora do país? Deixa eu entender. Olha, nós temos maravilhosos, excelentes cursos no Brasil, numa dinâmica fantástica. Agora, com ciência e tecnologia, com investimentos em ciência e tecnologia que acontece como país como Alemanha, Suécia, Suíça, Estados Unidos, realmente eles estão dando um banho com relação à ciência e tecnologia acoplada à ciência da informação, né? Porque hoje, por exemplo, você tem determinados lasers em cirurgia vascular que você coloca um mapeamento e o médico vascular, ele já vê o diagrama da artéria ali sem a radiografia, sem os exames de ultrassom. Então, existe hoje, com essa ciência da informação e tecnologia, existe um avanço muito grande. E o que nós estamos observando com esses próximos lasers é um avanço nessa área. Porque nós temos lasers conjugados com ultrassom, conjugados com energia magnética, que estão vindo no pedaço na ciência e tecnologia, que você faz a bioestimulação, a ativação e faz o relaxamento ao mesmo tempo. Quer dizer, e o Brasil hoje, com esses problemas advindos da situação que nós estamos, os investimentos não estão como deveriam estar. Quer dizer, por exemplo, você pega o CNPq e pega outras entidades que financiavam pesquisas, eles financiavam o ano passado 1% do PIB para a pesquisa, hoje nem 1% mais. Então, eu estou vendo grandes colegas meus que saíram do Brasil e têm um expoente, têm uma definição melhor em faculdades de Princeton, por exemplo, nos Estados Unidos, a faculdade de Boston. Eu, por exemplo, estou numa universidade americana
e essa universidade é uma universidade adventista, onde tem o Hospital Adventista em Nova York, que é o maior hospital dos Estados Unidos. E eu, desde 80, tenho trabalhado, que é a Universidade de Cornell, e ela tem o Hospital Adventista, um hospital que eu não conheço igual a nível de magnitude, a nível de equipamentos. O hospital manda uma ambulância num paciente que teve um problema em tal lugar. Essa ambulância tem um equipamento eletrônico de tal forma que ela capta o sangue dessa pessoa, já monitora para todo o sistema da informática, ciência de informatação. O hospital já recebe, já faz o sequenciamento da pessoa. A hora que ela chega no hospital, está tudo pronto. Quer dizer, aqui no Brasil, nós estamos naquelas filas ainda, nós estamos com problemas. Quer dizer, você vai fazer comparação? Não tem comparação. Eu acho que a política brasileira tem que mudar o enfoque, né? Quer dizer, se até agora o enfoque foi corrupção, nós temos que banir os corruptos e colocar o foco na ciência e tecnologia e fazer esse país crescer, né? Os avanços são muitos, os resultados são tantos também. O doutor está explicando aqui pra gente o benefício de fazer essa profilaxia, então de fazer uma prevenção de perda óssea. Isso é maravilhoso. A gente falou hoje sobre alguém que perdeu um dente, mas qualquer pessoa que tenha, então, um problema de gengiva, por exemplo, deveria fazer. E quer ver uma coisa? Você faz uma profilaxia, né? Acabou a profilaxia, você faz um clareamento dental a laser. Aí você pergunta para mim, você vai fazer o clareamento dental a laser apenas para deixar meus dentes mais claros? Não, porque quando você acaba de fazer o clareamento dental a laser, o seu dente fica uma superfície lisa, o clareamento tira a microporosidade de retenção do esmalte. Ele fica como se fosse um vidro. Você não tem retenção de placa e biofilmes. Quer dizer, a sua profilaxia foi muito mais acentuada. Agora, já que aumentamos a profilaxia, vamos clarear com clareamento dental a laser. Perfeito. E um clareamento dental a laser faz 2 sessões. Não é o mesmo laser. Não é o mesmo laser. É totalmente diferente. Por quê? Porque nós usamos um determinado clareamento com LED aqui no Brasil. O LED, você põe um gel clareador e ele gera um aquecimento do dente e alguns dias após, a paciente tem uma dor muito forte pós-clareamento. Exatamente a sensibilidade por causa do calor emitido. Ah, perfeito. O laser, ele age no gel e não aquece. Perfeito. Então você não tem sensibilidade pós-operatória. Doutor, eu adorei te receber. É uma pena que o nosso tempo esteja terminando. Eu vou passar os contatos do doutor, o telefone. 0 operadora 11 50 55 10 15. 50 55 10 15 e o site www.odontologiacontatori.com.br odontologiacontatori.com.br. Doutor, está convidado a voltar numa oportunidade para mostrar também para a gente a questão. Será um prazer, Denise. Eu vou trazer o laser, alguns módulos, e nós vamos fazer uma simulação aí. O telespectador vai ter uma ideia mais conclusiva sobre o que é o laser, né? Perfeito, doutor. Muito obrigada por ter vindo. Achei que foi bem esclarecedora e deu para mostrar bastante ainda. Falta falar muita coisa, porque nem deu para a gente entrar na questão de fato de como o implante é feito, né? Mostrar vídeo, mas doutor, volte para que a gente possa aí dar continuidade então nesse bate-papo. Adorei a aula, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Que mais pessoas possam se inspirar no teu trabalho também, para seguir essa trajetória bonita aí, doutor. Obrigada, viu? Amém. Muito obrigado e um abraço a todos vocês, telespectadores. Até uma próxima oportunidade. Vai voltar com certeza. O doutor vai voltar e vai trazer mais coisas para mostrar pra gente. Adoro quando a gente consegue ilustrar. Fiquem com Deus. Vem aí o final de semana. Obrigada pela companhia, pela audiência. A gente se vê na segunda-feira. Tchau.